Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma discussão de saúde coletiva, saúde pública e de políticas públicas. Hoje nós vamos falar sobre a construção do ciclo de políticas públicas, particularmente no cenário brasileiro. Como primeira noção, eu acho que é importante compreender o que está sendo chamado como um ciclo de políticas. Na verdade, ele é uma sucessão de etapas mais ou menos previstas de maneira mais ou menos intencional, pelo qual uma política é pensada, elaborada, implementada e avaliada. Então, esse ciclo é muito visível quando nós participamos de um processo de decisão ou de escolha. Aqui eu trago o exemplo que acontece em várias universidades, em próximo mais da vida acadêmica, que é a discussão de projetos pedagógicos ou de projetos políticos e institucionais, onde vocês, como estudantes, podem participar ou sugerir ou recomendar sobre desde a construção da agenda, o que é importante, o que é necessário, até o que efetivamente vai ser consolidado como uma política, no caso institucional, a tomada da decisão, implementação e a avaliação dessas ações. Nós vamos ver agora um desdobramento de cada um desses itens para tentar esclarecer todo o ciclo. Então, como primeiro item, nós temos a questão da agenda política. Por agenda política se entende o que vai ser prioritário, o que vai ser definido como a ordem de necessidades que vão tanto para construir uma política, ou seja, por que eu escolho uma política de saúde da população negra primeiro e não necessariamente uma população LGBTQI+. Essa relação de qual é a política, qual é a necessidade mais importante é a montagem da agenda. E nós temos para isso dois itens que precisam ser sempre perguntados. Primeiro, onde surge essa demanda? Um exemplo que eu acho interessante trazer é a política de saúde da criança, no qual a demanda por uma saúde da criança ela é improvável que venha da própria criança. Então ela vem de onde? Associações de pais, entidades relacionadas à pediatria, entidades relacionadas a associações escolares. Então, esses entes sociais constroem uma necessidade, que é a demanda. Mas quem participa do processo de construção ou de priorização da agenda? Como uma política se torna, ou uma área de necessidade se torna mais prioritária do que outra? Aí vai depender da articulação que as pessoas têm para demonstrar para a sociedade que esse determinado recorte é tão importante ou mais importante por um princípio de equidade, de priorizações. Para isso, existem duas estratégias, na verdade, que seriam, que é a construção do discurso, para você apresentar um problema, quando você fala, por exemplo, que é necessário determinado tipo de avaliação específica de saúde para a população LGBTQI+. Por que isso é importante? Porque para a sociedade é importante ter uma visão específica dessa população. Porque são pessoas que já têm direitos retirados, é porque isso ajuda a sociedade em outros aspectos, enfim, tem uma série de questões que precisam ser construídas coletivamente para que um problema recortado, direcionado, individualizado seja um problema de todos e por isso ganha prioridade uma política pública. E além disso, a análise dos cenários pelo qual essas definições são construídas, ou seja, se eu estou falando de uma política pública específica que não foi nem criada, se isso não existir, quais são os efeitos? E se a política for implementada, quais são os efeitos? Esse jogo de projeção de realidades é necessário para que ganhe um grau de prioridade dentro da discussão. Um exemplo que eu trago aqui é o movimento da reforma sanitária brasileira. Nós precisávamos, na década de 80, fazer uma modificação do sistema de saúde, mas para que virasse uma política pública importante, necessária e consensuada, teve-se construir uma certa narrativa para que nós, como sociedade, concordássemos e aí vira uma política pública prioritária. Depois da montagem da agenda política, nós temos a efetiva formulação da política. E aí, formular a política é quando você junta os múltiplos interesses e prioridades e consegue chegar a um documento, a um consenso mínimo, que vai ser registrado muitas vezes, textualmente, e é a que a gente chama de apolítica. Então, nós temos a questão de ser mais sistêmica ou não governamental, ou seja, a sociedade se articula, né? Então esse é um elemento que precisa estar colocado, por exemplo, as associações não governamentais, associações de pacientes, sindicatos profissionais.
Temos a interesse institucional ou governamental, problemas que o próprio governo identifica, e tem as questões decisórias ou políticas que são aqueles problemas que emergem do próprio processo de decisão. Quando você tenta fazer uma discussão, tem negociações que envolvem os interesses da sociedade, os interesses do governo, e uma negociação de interesses da própria conjuntura política, da própria organização dos fluxos, né? Ou seja, a burocracia institucional, nós podemos falar de outros aspectos. Ao fazer isso, você tem uma lógica de um problema, nós temos alternativas de políticas, e aí passa por um processo de negociação, ou chamar um processo político, que culmina com a nossa política pública. Mas nós também podemos ter o dupla mão, né? A partir de uma série de discussões sobre uma política já existente, você vê alternativas e você volta a rever se aqueles problemas continuam sendo problemas. Mas a formulação da política, ela é a etapa da negociação das diferentes agendas, se tornando importante de maneira não governamental, governamental e política. Você tem todo o contexto mais favorável para que a política ocorra. A questão da tomada de decisão, e essa talvez é o ponto-chave para que a política saia do jeito que eu comentei, como um consenso, né? Ou pelo menos como uma trégua temporária, que é quando você faz uma convergência entre alguns elementos, que a gente chama de janela de oportunidade. Ou seja, são os momentos onde você consegue para formular uma nova política, ou você faz uma mudança numa política pública já existente. Como você vai ter possibilidade de negociar modificação de uma política ou uma nova uma criação de uma nova política, você vai ter um contexto favorável. Então, a janela de oportunidade eu tenho as agendas favoráveis em vários níveis, elas estão mais ou menos convergentes, e eu vou fazer uma associação disso com o tempo político necessário. Então, nós estamos vivendo agora na discussão da Coronavac, das diferentes tipos de vacina, onde existe interesse de vários agentes, por exemplo, uma vacina, existe uma vontade política sobre isso, existe legislação sendo criada, tem um contexto para criar uma política mais favorável. Vai ser a melhor política? Talvez não. Por quê? Porque como nós não estamos fazendo com um tempo adequado, essa intervenção é bem provável que ela vire uma política preliminar, e aí depois nós vamos fazer um refinamento dessa política. E para isso, nós temos a etapa de implementação. Quando você passa por aquele processo, que muitas vezes é o processo mais longo, que é a construção da agenda, a tomada de decisão e a formulação de uma política, você vem para uma etapa que ela acaba sendo crucial, porque ela é que vai definir efetivamente o quanto vai ser sustentável essa política, que é a materialização dela. O que são problemas recorrentes? Quando os objetivos não são bem definidos, você pode fazer mudanças metodológicas, mas se você não tiver objetivos claros, isso vai fragilizando a implementação dessa política. Quando as estratégias não são bem claras, também para quem está trabalhando. E quando você não tem uma análise de viabilidade, você faz um planejamento que ele fica utópico, fica irreal, e ele não tem capacidade de implementação, seja por recursos materiais, seja por pessoal, seja porque não foi criada uma agenda forte o suficiente e logo depois se perde a articulação e o consenso. E aí você tem que tentar identificar o que lá atrás possibilitou surgir a política e tentar manter ou cuidar o que pode estar interrompendo para que aquele contexto pode modificar. Por exemplo, se você tem grupos de profissionais e de pacientes interessados em uma determinada política, no momento que a política se implementa, se os profissionais, por exemplo, já não têm mais interesse porque ficou assegurado suas vagas de inserção profissional, a política vai se fragilizando porque os atores já não fazem mais parte. E aí, portanto, ela já talvez não vire a mesma necessidade social que tinha antes. E a última etapa é a avaliação da política, ou seja, onde você faz uma avaliação, um julgamento sobre toda a política ou sobre componentes dessa política. E você tem que avaliar em que momento você está, se você está no momento de implementação, se você está no momento mais final, se você está no fim de um ciclo dessa política. Sempre que você faz esse processo de avaliação, é importante que ele esteja formalizado. Então, você vai ver que planos institucionais, planos municipais de saúde, planos nacionais de saúde, precisam fazer uma avaliação das políticas periodicamente. E essa avaliação tem que ser tanto qualitativa, no sentido da qualidade, como quantitativa, no sentido da distribuição, do volume, do impacto dessas intervenções. E ao fazer isso, você pode ter uma certa avaliação, primeiro, se a agenda política se mantém,
se precisa fazer uma revisão da tomada de decisão, e aí você vai fechando o que a gente chamaria de um ciclo de políticas, porque você volta mais ou menos à etapa inicial, mas não exatamente igual, um movimento quase em espiral, né? Você volta para o ponto inicial, mas um pouco deslocado. Você já acumulou em relação à política e já sabe, bom, para essa política se implementar, eu preciso de um pouco mais de tempo, eu preciso de um pouco mais de recursos, eu preciso modificar essas ações e assim sucessivamente. Espero que tenha ficado claro para vocês e nos vemos em um próximo encontro.